Pronto, pessoal, retornando aqui dentro do serviço público, lembrando que a gente já falou o seguinte, a prestação de serviço público tanto pode ser feita pela própria administração, tanto a direta quanto a indireta, quanto pode vir a ser prestado pelo meio dos delegatários, que são os concessionários e os permissionários. Lembrando que para existir uma concessão ou permissão tem que necessariamente existir uma prévia licitação. E a gente já sabe que essa concessionária, que essa permissionária, que são as executoras do serviço público, vão ter que prestar um serviço público para a coletividade. E o povo que vai usar o serviço é chamado de usuário. E é esse mesmo povo que está usando o serviço que vai pagar pela prestação daquele serviço público. E aquilo que ele paga vai ser chamado de tarifa. Só que essa concessionária, essa permissionária, tem que obedecer a alguns princípios. Quais são eles? Eu já tinha até no bloco passado falado da modicidade tarifária só para a gente dar uma risada, mas eu ainda não expliquei nada. Vamos logo fazer a lista com todos e depois a gente sai explicando de um por um. Vem comigo. Então, vindo para cá, vamos pegar o nosso material em branco de volta para a gente analisar quais são os princípios. Professora, onde é que eu encontro esses princípios? Você encontra na lei das concessionárias e das permissionárias. Que lei é essa? Na lei 8987/95, do ano de 1995. E eu aconselho você a dar uma lida especificamente aqui na parte do artigo 6º, que vai falar na prestação lá dos serviços públicos e em relação aos princípios. Aí vamos colocar os princípios que ele se encontra aqui, ó. A gente tem o princípio da modicidade tarifária, tem o princípio da generalidade, depois eu explico, eu só estou fazendo a lista. Após o princípio da generalidade, a gente tem a regularidade. Temos também o princípio, tem um que eu vou deixar para o fim, tá? Que é o mais importante de todos. Tem o princípio da eficiência. Tem o princípio da eficiência, tem o princípio da segurança, tem o princípio da atualidade, tem o princípio da cortesia e o mais famoso de todos, esse daqui, ó, o princípio da continuidade. Quando a concessionária, a permissionária, presta um serviço respeitando todos esses princípios daqui, deixa eu só botar, pronto, o verde. Quando ela presta um serviço respeitando todos esses serviços daqui, a gente diz que aquele serviço, ele foi prestado de forma adequada. Então, o serviço público, para ser considerado um serviço adequado, ele tem que respeitar todos estes princípios. Aí vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios daqui, ó. A começar com um princípio chamado de princípio da modicidade tarifária. Esse princípio da modicidade tarifária é bem bizarro porque ele é bem longe da realidade. Veja só. Como eu estava te falando até no finzinho do bloco passado, modicidade tarifária é dizer que a tarifa que você paga tem que ter um valor módico. Eu sei que o que você está pagando de energia hoje não é módico, o que você paga de água não é módico, mas para efeito de prova, saiba que existe um princípio chamado de princípio da modicidade tarifária. Então, tecnicamente, era para a sua conta de energia ser barata, a sua conta de água ser barata, a sua conta de telefone ser barata, não é isso? Porque teria que se respeitar o princípio da modicidade tarifária. Não pensa na realidade, tá certo? Vamos passar na prova, depois a gente critica e pensa no que está acontecendo. Mas, por enquanto, vamos só passar. Então, o princípio da modicidade tarifária, ele existe até para garantir o próximo princípio. Pode me deixar até pequenininha. Próximo princípio é esse daqui, ó. Princípio da generalidade. O que é essa generalidade? É dizer que o serviço público ele deve ser prestado para todos. Ele deve atingir o maior número possível de pessoas. É por isso que você já deve ter escutado o seguinte, ó. As pessoas de baixa renda pagam a tal da tarifa social de água.
tarifa social de energia. O que é essa tarifa social? É um valor mais baixo por aquela conta de energia, um valor mais baixo por aquela conta de água, porque cá entre nós, se eu pegar uma pessoa de baixa renda e cobrar uma tarifa normal de energia e de água, como regra, ela tem condições de pagar? Tem não. E o serviço público, ele tem que atingir a todos. E por isso, para poder atingir a todos, é por isso que eu boto tarifas diferenciadas. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Então perceba o seguinte, ó, essa modicidade tarifária é para atingir o princípio de quê? Da generalidade, para que o serviço consiga vir a ser prestado para todos. Aí olha o próximo princípio. Tem um princípio aqui, ó, chamado de princípio da regularidade. O que é essa regularidade? O serviço público, ele deve vir a ser prestado sem as interrupções, ou seja, deve ser um serviço contínuo. Até se confunde muito com o princípio que eu quero deixar para o fim. Então, tem que sempre existir o serviço de água, sempre existir o serviço de energia. Então, isso que é a regularidade na prestação do serviço. Não vai poder estar tendo interrupções. O serviço, ele tem que ser regular. Um outro que não vai precisar eu explicar é esse daqui, ó. Princípio da eficiência. Por que não precisa eu explicar? Porque princípio da eficiência a gente já estudou quando estudou os princípios constitucionais expressos. Lembra do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí esse princípio da eficiência, ele é o seguinte, ó, é dizer que o serviço público, ele tem que ser prestado com a maior qualidade possível, evitando o maior desperdício possível. Então, é aquela noção de unir produtividade com economicidade, produzir o máximo possível, gastando o menos possível. Isso é o princípio da eficiência. Olha o próximo princípio, princípio da segurança. Então, na prestação desse serviço público deve ser prestado de maneira segura, de forma a não colocar em risco as pessoas. Infelizmente, de vez em quando, a gente escuta alguma coisa bem estranha, tipo, um fio caiu do poste e a pessoa passou, não viu o fio e morreu eletrocutada. Não tem isso. Isso não era para acontecer, minha gente. Porque o serviço público, ele tem que ser prestado com segurança. Eu não posso deixar um poste parecendo uma árvore de Natal, cheio de fio pendurado, sem fazer uma fiscalização, perigando aquilo ali cair no chão e matar uma pessoa eletrocutada. Eu não posso ter um ônibus de transporte escolar com um buraco no meio da pista, que eu já vi uma vez, uma reportagem onde tinha um ônibus escolar, onde tinha um buraco sem fim aqui no chão, que dava para ver a pista passando. A professora só fazia para os crianças, né, para os mini monstrinhos lá. Fica tudinho na cadeira, viu, senão cai no buraco. Imagina a segurança desse negócio. Os pirrainhas, né, viajavam tudo duro assim, com medo de cair no buraco. Então isso não pode acontecer, minha gente, porque o serviço público ele tem que ser prestado com segurança. Aí, além da modicidade, da generalidade, da regularidade, da eficiência, da segurança, a gente tem, por exemplo, o princípio da atualidade. O que é a atualidade? Cuidado, é usar a tecnologia acessível do momento. Como assim a tecnologia acessível do momento? Eu não estou dizendo que eu tenho que prestar o serviço público com material da melhor qualidade que existir no mundo, porque aí entra até aquela teoria da reserva do possível. Não é possível no hospital público ter o melhor equipamento do mundo, mas bote pelo menos algum equipamento que atenda aquele tipo de necessidade. Vamos pensar na TIM. Hoje a gente não já está no 3G da internet, indo para o 4G. Poderia TIM começar a prestar agora o serviço daquela internet de escada que fazia quen, quen, quen. Lembra dela? Que você entrava de meia-noite para entrar no MSN, que era um pulso só. Que pobreza, né? Foi, minha gente. Foi a época que a gente pegou, né? Pronto. Então a gente entrava de meia-noite para gastar um pulso só da ligação telefônica e ficava de meia-noite às 5. Depois tinha que desligar, porque senão começava a comer, né, a conta de telefone e a mãe esculhambava com a vida da gente. Então perceba, pode uma empresa hoje de telefonia ainda estar prestando o serviço de internet de escada? Não, pelo amor de Deus, porque a tecnologia hoje é o 3G, é o 4G. Então a atualidade é isso, usar da tecnologia acessível no momento. Além desse, eu tenho esse princípio daqui, ó, que é o princípio da cortesia. Minha gente, o que é ser cortês? Gentil, educado. É isso que você vê. Você chega no lugar, dá bom dia, a pessoa olha para você assim, quer o quê?
Estão percebendo? O povo não responde mais bom dia. O povo não... Uma vez, só para desabafar, preciso desabafar agora. Eu cheguei em determinado local, né, um órgão. Aí eu pedi algo à mulher, ela foi super grosseira. Aí eu virei para ela e disse: olhe, você deveria ser mais cortês. Foi só isso que eu falei. A resposta dela para mim: eu não sou obrigada a sorrir para ninguém. Olha a resposta da mulher. Minha resposta para ela: e nem eu quero ver os seus dentes. Mas você, apesar de não ser obrigada a sorrir, você tem a obrigação de ser educada, que é o que você não está sendo. Então, gentileza, educação, cortesia. É assim que o serviço público tem que ser prestado, só que em boa parte das vezes não é isso que a gente vê. Você, futuro servidor, ó, atende o pessoal com simpatia, tá certo? Até porque depois aí tu ganha um chocolate, não é isso? Tu ganha o respeito das pessoas, tá bom? E o último princípio é esse daqui, ó. A continuidade do serviço público. Só que esse último princípio ele é tão importante que eu vou deixar ele para depois, tá? Deixa ele aí guardado, que mais para frente eu falo do princípio da continuidade do serviço público. Então eu vou sumir agora, vou deixar de ser pequenininha. Mostra só o desenho. Mostrando agora só o desenho, perceba que a concessionária, que é a permissionária, como presta o serviço público aos usuários, que são o povo, esse povo vai pagar uma tarifa. E como ele está pagando pela prestação de serviço, essa concessionária e essa permissionária têm que obedecer a vários princípios, como a modicidade, generalidade, regularidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia e continuidade. É isso que está dizendo aqui, ó, a parte na Constituição Federal. Perceba aquilo que a gente já tinha grifado. Vai existir uma lei, que é a Lei 8987, que fala das concessionárias e das permissionárias. Essa lei vai falar dos direitos dos usuários, mas também fala da política tarifária, ou seja, da tarifa que esse usuário vai pagar. E vai falar também da obrigação dessa concessionária e essa permissionária manter o serviço adequado. Lembrando que quando eu falo em manter serviço adequado, ó, só voltando, manter serviço adequado é respeitar todos esses princípios daqui. Então, o serviço adequado é aquele que respeita todos os princípios que constam lá do artigo 6º da Lei das Concessionárias e das Permissionárias. Tranquilo até esse ponto? Vou voltar para a Constituição. Voltando para a Constituição, a gente anda e vai chegar numa parte que é a classificação dos serviços públicos. Nessa parte aqui da classificação, quando cai em prova de concurso, essa classificação foi tirada do livro de um autor chamado de Eli Lopes Meireles. Essa classificação ela foi tirada do livro dele. Não é a questão favorita de prova, mas vai que aparece bem na sua, eu ia ficar com peso na consciência se eu não falasse. Por essa classificação de Eli Lopes, o mais importante são os exemplos de serviço público que você vai possuir. Porque ele dividiu os serviços públicos em blocos. Mas Eli Lopes, ele já faleceu há um certo tempo. Você vai perceber que nem sempre você vai concordar com o que ele coloca como exemplo. É por isso que eu estou te dizendo que, de regra, não vai cair o nome do serviço para você classificar. Você tem que saber o conceito dele, o que quer dizer, por exemplo, um serviço exclusivo, um serviço propriamente dito. Então, é essa preocupação que a gente vai ter. Então, eu separei em 4 blocos para poder a gente ver essa classificação. Vem comigo. Vindo para cá, a gente vai ver assim, ó. Ele fala em serviço público propriamente dito, serviço público propriamente dito e serviço de utilidade pública. Qual é a diferença do serviço público propriamente dito para o serviço de utilidade pública? Ele pensa no seguinte, ó. Serviço público propriamente dito é aquele serviço público que não tem como não existir, ou seja, não dá para viver sem. Então, tem que existir a prestação desse serviço público de todo jeito. Por exemplo, não dá para viver sem água, não dá para viver sem polícia. Tu diz, professora, eu não gosto da polícia, mas ela faz toda a segurança, então a polícia é super necessária. Também é um serviço público propriamente dito, segundo ele, a defesa nacional, principalmente de fronteira. Imagina se a gente abrir nossas fronteiras, não é isso? Todos os nossos amigos vão invadir o Brasil. Aí ele fala também em saneamento básico. Então, são serviços públicos propriamente ditos, são aqueles que o Estado tem que prestar, tem que existir. Não dá para viver sem. Aí você vai ver que você começa a não concordar com a parte de...
Serviço de utilidade pública é aquele serviço que, assim, se não existir, você não morre, mas ele ajuda. Vou até falar, ficando pequenininho, olhando para você, vê só. Eu disse que essa classificação está um pouco antiga. Serviço de utilidade pública ele não é necessário para a existência, mas ajuda. Olha os exemplos que ele bota. Serviço de telefonia. Já um monte de gente está me assistindo já não vive mais sem telefone, concorda? Né? Mas veja bem, viver sem telefone, você vive? Vive. Eu vivi boa parte da minha vida sem telefone. Se deixar de ter telefone, olha, tem hora que vai ser até uma paz se você não tiver mais telefone. Então, num caso desse, para ele, telecomunicações, telefonia, é um serviço público, mas que dá para viver sem. Então, é um serviço público de utilidade pública. Só que vai piorando. Próximo serviço. Ele dá como exemplo o serviço de transporte. Aí, pelo menos para mim, complica um bocado. Que eu moro a uns 20 quilômetros dos locais onde eu gravo, onde eu dou minhas aulas presenciais. Imagina fazer 20 quilômetros, por exemplo, de bike, né? Eu ia ficar com as pernas da paniquete, não tinha quem aguentasse. Eu ia deixar de dar aula e vender pulseirinha na praia. Essa seria a minha opção. Mas transporte, a lógica é, viver você vive sem, mas se tiver ajuda, um bocado. Então é serviço de utilidade pública. Mas aí para esculhambar de vez, olha o último exemplo. Serviço de energia elétrica. Tá com a gota. Energia elétrica aí foi uma forçada de barra, não foi? Tu tá imaginando tu com candeeiro de noite em casa, não é isso? Com muriçoca. No calor, não tem muriçoca, né, no resto do Brasil. Muriçoca é mosquito, pernilongo, tá certo, pessoal? Então, cheio dos pernilongos, dos mosquitos te comendo. Você tendo que pegar sua carne e botar num isopor com sal em cima, porque não tem geladeira. Olha que inferno. Mas para ele, energia elétrica dá para viver sem. Só ajuda. Mas na sua prova, de regra, não vai cair um serviço, por exemplo, telefonia, polícia, água, para você dizer se é serviço público propriamente dito ou de utilidade pública. Mas você tem que saber qual foi a lógica do conceito. Serviço público propriamente dito não dá para viver sem. Serviço público de utilidade pública, ele ajuda, mas não é completamente necessário. Beleza essa primeira? Vamos para a segunda. Vou sumir do seu vídeo. Sumiu. Vê só. Então, a segunda diz assim, ó. Serviço próprio do Estado e serviço impróprio do Estado. Tem o serviço próprio do Estado, tem o serviço impróprio do Estado. Serviço próprio do Estado, a lógica é, o Estado tem que prestar. De todo jeito, o Estado tem que prestar aquele serviço. Aí, exemplos aqui, ó. Saúde e segurança pública. Deixa eu dar um exemplo olhando para vocês. Vê só. A gente não tem escolas particulares? Tem. Mas poderia no Brasil existir única e exclusivamente escola particular? Claro que não. E quem não tem condições de pagar uma escola particular fica como? Sem estudar? Então estão percebendo que o serviço de educação, o Estado escolhe se presta ou tem que prestar? Tem que prestar. Tem que existir educação pública, porque é um serviço próprio do Estado. Mesma lógica para o hospital. Tem hospital particular, mas não poderia existir apenas o hospital particular. Tem que existir o hospital público, porque saúde é um serviço próprio do Estado. O Estado tem que prestar. A gente sabe que tem segurança privada, sei lá, Liserve, Preserve, pelo menos são os que tem por aqui. Mas não poderia existir apenas eles, tem que ter a segurança pública. Então, saúde, educação, segurança são serviços próprios do Estado. O Estado tem que prestar de todo jeito. Agora, olha o próximo. Serviço impróprio do Estado. Serviço impróprio do Estado é aquele que não necessariamente precisa vir a ser prestado pelo Estado. Telefonia hoje é prestada pelo Estado ou por empresas privadas? Tudo por empresa privada. Isso está afetando a sua vida? Eu acho que não. Não é isso? Você está falando no celular, está até, não é isso, falando muito mais do que falava antes, sem dúvida nenhuma. Então, telecomunicações, telefonia, é um serviço impróprio do Estado, é um serviço público, mas que não necessariamente vai ter que ser prestado pelo Estado. Ele pode passar para particulares por meio da delegação. Aí entram as concessionárias, entram as permissionárias, beleza? Vou sumir do vídeo de novo, ó. Sumiu. Buf, sumiu mesmo? Pronto, é mágica. Aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, sumi do vídeo. A gente já fez a primeira classificação. Vou aqui, já fiz a primeira, já fiz a segunda. Vamos dar uma olhada na terceira aqui, que é a que mais cai, ó.
que ele fala em serviço uti universi e fala em serviço uti singuli. Por que eles gostam disso aqui para a prova? Porque é latim. O povo adora cobrar negócio em latim, só porque é latim. Mas tu vai pensar comigo o seguinte, ó. Universi, te lembra que palavra? A Aline deu um grito, universo. Se é universo, é universal. Se é universal, é porque é um serviço o quê? Geral. Já singuli, te lembra que palavra? Isso, singular. Se é singular, é um serviço o quê? Individual. Então, perceba o seguinte, quando existe um serviço uti universi, é porque é um serviço geral, ou seja, um serviço prestado para todos. Imagina a lógica, imagina você andando no meio da rua, você está aqui ó, andando na rua. Quando você vai passando na rua, o poste vai acendendo e assim que você apagou, ele vai apagando também, é isso? Minha gente, é muita prepotência você achar que o poste está aceso porque você está passando. É você achar que é demais. Estão percebendo? O poste ali não está aceso porque eu vou passar. Ele nem sabe se eu vou passar ou não. Ele está aceso ali para qualquer pessoa. Para morador, para turista, para trabalhador, para criança para brincar na rua, para qualquer pessoa. Então, essa iluminação pública é um serviço individual ou geral? Geral, é um serviço prestado para todos. E perceba que eu não sei exatamente a quem eu estou atingindo. Aí percebe o raciocínio. Imagina que foi construída uma via alternativa. Aqui, eu não sei, logicamente, nem todo mundo é de Recife, mas uma coisa que ajudou minha vida aqui foi uma via que fizeram ligando a Zona Norte e a Zona Sul, que é uma tal de uma via mangue aqui. Muita gente nem passa pela via mangue, mas é o meu caminho de casa de todo dia. Aquilo ali foi uma maravilha que aconteceu na minha vida. Mas perceba, aquela via mangue foi feita para mim ou para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Tanto serve para quem passa todo dia, como para quem passa de vez em quando. Então, eu não sei quem vai utilizar aquela via, aquela nova estrada. Então, é um serviço para todos. Então, iluminação pública, segurança pública, calçamento de rua, é um serviço geral, um serviço para todos, é um serviço uti singuli. Agora, olha um exemplo. Quando eu tenho aqui o meu celular e chega a conta do meu celular, essa utilização foi uma utilização geral ou individual? Individual, foi minha. Eu utilizei o meu celular. Então, a conta do meu telefone, esse serviço que foi prestado, foi um serviço geral ou individual? Individual. Cuidado só com o seguinte, vou testar vocês. Imagina um exemplo, vou dar um exemplo assim, pronto. Imagina que hoje, lá no INSS, um exemplo, lá no INSS saiu 100 nomeações. 100 nomeações, é só exemplo, tá? Não infarte, mas saiu hoje 100 nomeações lá no INSS. Essas nomeações representam um ato geral ou um ato individual? O que vocês acham? Geral ou individual? Minha gente, a vaga é de quem chegar primeiro? Porque se for assim, eu pego meu carro, começo a pegar um monte de gente para a gente correr para lá, para o INSS. Se é assim, não. Porque não adianta de nada você chegar primeiro. Porque apesar de ser 100 nomeações, eu sei exatamente quem são as 100 pessoas. Então, foi um ato geral ou individual? Individual. Então, não confunda com o seguinte. Quando eu digo que é um ato individual, eu não quero dizer que é único. Eu não quero dizer que atingiu apenas uma pessoa. Eu quero dizer que eu sei exatamente quem foram as pessoas que foram atingidas. Vê um exemplo. A iluminação da rua. Eu sei exatamente a quem ela está atingindo? Não. Então, é um serviço geral. Agora, quando tem um condomínio fechado com 10 casas lá dentro e chega a conta desse condomínio fechado, eu sei quem utilizou, sim ou não? Sei. As pessoas dessas 10 casas. Então, apesar de ser 10 casas, foi um serviço geral ou individual? Individual. Estão percebendo a diferença? Então, aqui no individual, é toda vez que falar em algo domiciliar. Telefone domiciliar, água domiciliar, energia elétrica domiciliar. Falando em algo domiciliar, vai ser o serviço uti singuli. Veja a diferença, ó, serviço de polícia, serviço de iluminação, serviço de calçamento. Eu não sei quem está sendo beneficiado, então é um serviço uti universi, um serviço geral. Quando a gente tiver em atos administrativos, é que se dá uma aprofundada disso daqui, beleza? Subir de novo, né? Some, pronto, sumiu. Sumindo para cá, a última parte da classificação é essa daqui, ó. Existem os serviços exclusivos e existem os serviços não exclusivos.
que ele quer dizer? Tem a ver com a delegação. Tem a ver com a delegação. Vamos devagarzinho. Quando eu falo em serviço exclusivo, ele precisa de uma prévia delegação. Quando eu falo em serviço não exclusivo, é porque não precisa existir uma delegação para existir a prestação daquele serviço. Vê a diferença de um ponto para o outro. Olha o raciocínio que eu quero fazer com vocês. Vê só. Imagina que eu quero montar uma empresa de telecomunicações. Não é isso? Eu quero fazer uma, sei lá, nova empresa. Ana Cláudia, o nome dela, nova empresa. Posso simplesmente começar a colocar torre de telefone e vender linha? É a doida? Porque para prestar o serviço de telecomunicações, antes eu preciso receber uma delegação, que é a concessão da União para eu poder executar aquele serviço. Porque telecomunicações é um serviço exclusivo. Sendo um serviço exclusivo, para prestar tem que existir uma prévia delegação. Agora, olha um outro exemplo. Eu quero montar uma escolinha de menino do maternal até, sei lá, o prezinho. Um hotelzinho, só para mini monstrinhos, não é isso? Bem pequenininhos. Perceba, para poder montar essa escolinha só para pirrainho mesmo, eu preciso de uma delegação do poder público? Não, eu simplesmente vou lá e monto. Estão percebendo? Existem atividades que para exercer você não precisa de uma delegação, então é um serviço não exclusivo. Já outras atividades, para poder prestar, você tem que receber a tal da prévia delegação. Exemplos, eu preciso receber delegação para fazer serviço postal, telecomunicações e energia elétrica. Mas saúde, previdência e educação, não precisa existir uma prévia delegação para que eu possa vir a desempenhar aquelas atividades. Essa classificação daqui não é o forte de concurso, não é o ponto assim favorito deles, mas vez por outra pode aparecer, principalmente falando naquela lógica de serviço público uti universi, serviço público uti singuli. Então veja que já foi um conceito, já foi a parte de princípio, só estou devendo um princípio, eu sei, eu vou pagar, e já foi a parte da classificação. Só que vem comigo, deixa eu sumir de novo, vem para cá. Aqui a gente já sabe o seguinte, eu vou voltar para o desenho. A gente já sabe que esse serviço público vai ser prestado por uma concessionária ou por uma permissionária, ou seja, pode ser prestado pela administração direta ou indireta, ou ainda por uma concessionária ou por uma permissionária. Só que a lógica é, quando é que você vai saber se aquilo é uma concessão ou se aquilo é uma permissão? Estão percebendo? Quando é que aquela instituição vai ser chamada de concessionária? Quando é que ela vai ser chamada de permissionária? A lei das concessionárias e das permissionárias, de forma bagunçada, ela coloca várias diferenças. Aí as diferenças da concessionária e da permissionária, para facilitar a sua vida, eu fiz o seguinte, ó, pode mostrar até o material aqui. Deixa eu pegar. Então eu fiz, pronto, essa tabela daqui, fazendo a diferença de concessão para a permissão. Então a gente vai trabalhar com os pontos em comum das concessionárias e das permissionárias e os pontos de diferença. Perceba o seguinte, olha pontos em comum, não é isso? Vê só, existe o seguinte ponto. Tanto a concessão quanto a permissão são fruto de uma delegação. Só que essa delegação tem que passar por uma prévia licitação. Quem ganha a licitação assina um contrato. E esse contrato possibilita que aquela pessoa venha prestar um serviço público. Então, percebendo que agora está tudo igual, veja. Eu tenho uma pessoa que participou de uma licitação, como ganhou a licitação, assinou o contrato, com o contrato recebeu uma delegação, que é a possibilidade de executar um serviço público. Só que isso está igual tanto para as concessionárias quanto para as permissionárias. O que a gente tem que ver agora é o ponto de diferença de uma e de outra. Só que nesse bloco dá tempo não. Vai fazer um lanche que daqui a pouco a gente volta.